Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga. E as nossas convidadas, aí vamos colocar aqui maior na tela, aqui, a professora Cleusa, do 20º núcleo, né, do CEPERS, e a funcionária, né, Yara Brasileiro, que é presidente do 20º núcleo, é isso? Tá certo? Você é burro, cara, que loucura. Então, tio Elton. Tio Elton, adoro o tio Elton. É o seguinte, boa tarde aí para as convidadas, é um prazer muito grande que vocês estejam aqui conosco, que a gente possa fazer essa discussão, né, essa fala. Eu andei assistindo aí e me entusiasmei bastante, né, com algum material aí sobre sindicalismo, né, porque fazia algum tempo que eu não estudava. E aí, assim, tem algumas teses que defendem que o sindicalismo ainda faz parte dos movimentos sociais, né, que a partir da década de 60, os sindicatos vão, né, ficar mais servindo um papel de negociador e indo mais para dentro da instituição, né? Que daí até tem algumas análises que diz que ele perdeu um pouco seu caráter, assim, de mais combativo, essa coisa toda. Mas eu estou fazendo só esse preâmbulo, assim, depois eu posso falar mais sobre isso, para a gente ter algumas ideias, né? Então, o que eu coloco aí, oposição à direção e qual é as propostas, né? Essa organização aí, né, que vai se tornar uma chapa para defender, para querer a direção do sindicato, né? O que seriam essas propostas concretamente? Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite aqui para nós debatermos essas questões que hoje são tão urgentes, né? Sempre foram urgentes, mas que agora, mais do que nunca, são tão importantes, né, que a categoria se aproprie desse debate, né, que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Nós somos do 20º núcleo, como o Elton falou, né? Nós somos oposição histórica, né, à direção central. Nós opor, né, a palavra oposição, né? A gente se opõe. Nós sempre a nossa região aqui, nós denunciamos aquilo que não serve para a categoria e apontamos, oferecemos propostas para que a categoria consiga avançar nos seus direitos, né? Consiga ter maior qualidade de trabalho, valorização. Então, nós somos um núcleo que se construiu, né, há mais de 30 anos, sempre apontando, né, fazendo esse trabalho, e historicamente a gente se construiu e é reconhecido como sendo um núcleo de oposição. Então, nesse sentido, eu sou aqui do núcleo, fui 3 vezes diretora-geral do nosso núcleo. Aqui está a Yara, né, a Yara Anzilheiro, que representa também o segmento dos funcionários, né, que hoje nós sabemos que estão tão massacrados, né, todos estamos, né, mas é uma categoria que está extremamente vulnerável, inclusive sendo exposta à contaminação nas escolas, porque não pararam durante todo o ano passado, estiveram em plantões nas escolas. Então, muitas vezes a gente ouve os colegas reclamar e questionar sobre o que o sindicato está fazendo, né? Onde eu estou nessa organização de trabalhadores, né? Onde está a minha representação. Então, eu quero aqui apresentar também para os colegas a nossa colega Yara, que é vice-diretora do nosso núcleo, funcionária de escola, e que sempre, né, tão comprometida também com a categoria e que está à frente, então, do nosso núcleo, fazendo a luta junto conosco. Costumo dizer que o sindicalismo, eu costumo ver o sindicalismo como um voluntariado. Então, é muito importante para a classe trabalhadora se organizar, né?
e prestar atenção, né, nas suas carreiras, nos seus direitos. E como voluntariado, né, como a gente tem uma sobrecarga de trabalho, precisa trabalhar, porque também é uma categoria que passa muitas dificuldades, né? O governo nos espreme ao extremo, né? Então, a gente precisa, cada um dar um pouco de si, e a gente, na soma, a gente tem esse muito. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu sou militante desde quando eu entrei no Estado, em 1990, fui representante de escola, fui da direção do núcleo, fui por 3 gestões, então, da direção do nosso núcleo, estou no Conselho Geral da nossa entidade como conselheira 1 por 1000, né? E procuro honrar com a minha representação. Tenho muito respeito pela confiança que nos é depositada. Então, Filipão, agora, o segundo item, falta de diálogo com a categoria. Eu vou dirigir para a Yara falar um pouquinho. Eu só quero fazer uma ressalva no início, antes de eu fazer a pergunta, né? Então, de que a Yara, ela pertence ao 20º núcleo, que é o mesmo núcleo a que eu pertenço, a escola onde eu sou diretor, professor, pertence ao 20º núcleo, e é o núcleo onde eu milito dentro do sindicato, inclusive compõe a diretoria, junto com a Cleusa, com a Yara, né, até antes das próximas eleições aí. Então é bom deixar isso dito e bem claro, porque é óbvio que, né, eu tenho uma linha de pensamento, e então isso influencia em todas as perguntas que eu vou fazer aqui também. Mas para a Yara, então, eu queria falar um pouquinho com ela sobre a falta de diálogo com a categoria, né? O que ela, quanto a militante e diretora do 20º núcleo, vice-diretora, então, né? O que ela acha que dá para melhorar quanto a núcleo na comunicação com a categoria e também na direção central, né? Apesar da gente fazer a parte de um núcleo, nós sabemos que a direção central ela tem a maior parte da máquina do sindicato na mão, a página do Facebook deles tem mais seguidores, eles têm um podcast, por exemplo, estrutura para pagar gente para editar podcast, por exemplo. O que a Yara acha, então, que pode melhorar na comunicação do núcleo em si com a categoria, e se ela não acha também que a direção central como um todo tem que integrar mesmo a oposição, né? Porque isso que a gente está fazendo hoje na página do Viegas podia estar sendo feito há muito tempo na página da direção central, por exemplo, né? A gente teve iniciativas no núcleo no ano passado, em 2020, de fazer lives e tudo, e nós somos oposição à direção central, mas nós não somos inimigos da direção central, né? E nós temos projetos onde a gente pode dialogar e eles podem ceder espaço para os núcleos também aparecerem na página do sindicato, porque o sindicato é nosso, não é da direção central, né? Assim como o podcast do sindicato é nosso, né? E o que a Yara pensa sobre isso, então, no que daria para melhorar quanto ao núcleo e também na direção central no diálogo com a categoria? Eu vou começar dizendo que eu não tenho toda essa desenvoltura que vocês têm, porque, como a Cleusa disse, eu sou funcionária de escola, eu também não sou do tempo das grandes lutas, né? Que eu entrei depois no sindicato, fui levada ao sindicato pelas colegas onde eu trabalhava, né? Fui encaminhada para participar da luta e aí eu fui me engajando. Então, eu tenho um tempo mais curto e aí eu tenho uma visão mais da classe trabalhadora mesmo, né? Então, assim, a gente discute muito como funciona, a gente tenta ajudar um ao outro, de que maneira as coisas podem ser melhoradas, porque está muito difícil chamar a categoria para conversar. E com a nossa direção central, que não quer conversar com a categoria, né, quer decidir nas pequenas instâncias, onde eles têm maioria, né? Então, fica difícil quando a gente chama a nossa categoria para discutir, porque quando chega lá na grande direção, no grande, né, que deveria acolher a categoria, eles discutem entre eles e decidem entre eles. Não adianta nós bater pé com eles. Então, assim, como é que nós podemos melhorar essa situação? Eu tenho algumas dificuldades. Nós temos tentado falar com eles por todos os meios que a gente tem, inclusive o Felipe é um dos nossos amigos na parte da tecnologia, né? A gente entra em contato com eles, tenta ajudar de todas as maneiras possíveis, principalmente a parte dos funcionários que nós estamos
muito preocupados com eles, né, que eles estão a toda hora chamando e pedindo socorro nesse momento de pandemia, né. A partir do momento que estamos perdendo direitos, a gente também tinha um plano de carreira que foi perdido entre os professores, então tudo isso está tornando uma situação bem delicada. Os professores estão sobrecarregados, nós não conseguimos chamá-los para a luta, né, quando a gente tenta criar um grupo para discutir, eles têm 24 horas por dia, né, na internet dando aula, então nós temos grandes dificuldades nesse diálogo com a categoria. Mas o 20º núcleo tem uma coisa de bom, ele está tendo uma boa resposta, os colegas estão entendendo que a gente está na luta, nossos colegas estão sempre tentando ajudar de toda maneira, a Cleusa está sempre na batalha, que ela é uma grande lutadora, ela sempre procura ajudar, né? O Pablo também, como tem a parte mais também, entender da parte legal, ajuda bastante, então os colegas estão sempre correndo, pedindo ajuda e a gente faz todo o possível, vamos na CRE, vamos na SEDUC, a gente só não está saindo para a rua agora porque não dá, né? A gente está pedindo para ficar em casa e está difícil. Agora é o momento que a gente está tentando chamar a categoria para uma assembleia, mas não conseguimos passar com essa chamada no Conselho Geral, né? Para tentar ouvir a categoria, né? Para a categoria tentar ajudar nas ideias para como combater tudo isso que está acontecendo com a gente, né? Felipe, o terceiro item ali é as mudanças tecnológicas e o sindicato, né? O Felipe acabou adiantando ali um pouco sobre esse assunto, mas dá para complementar. Vocês devem ter assistido, eu participei de uma live na segunda-feira lá no grupo do Magistério. Não. O convidado era o Diógenes, não sei se vocês conhecem ele pessoalmente, né? Não. E ele justamente era funcionário do CEPERS e trabalhava nessa área tecnológica lá. E ele fez muitas críticas, né, à direção atual, e até achei que ele ultrapassou um pouco os limites ali na fala dele, mas ele falou que tem uma empresa que cuida da parte essa de comunicação, né, e que ele trabalhava nessa parte, ele acabou sendo escanteado, né. No caso, assim, mudando a direção do CEPERS, poderia mudar essa empresa, né? Essa é a minha questão, né? Se poderia se mudar essa empresa e se poderia utilizar, de repente, mais pessoas do próprio magistério, porque parece aquela coisa assim que santo de casa não faz milagre, né? Tem que ser de fora, pagar bem caro e não funcionar bem, como o Felipe falou ali, o Elton também, né? Que a questão da comunicação, a gente vem batendo muito nessa tecla aqui no nosso canal, que, por exemplo, o canal do YouTube do CEPERS tem menos inscritos que o meu canal, que sou professor e o meu canal é considerado pequeno, né? Tem 7 mil inscritos. O canal do CEPERS, que tem, né, que defende uma classe aí com 60 mil professores, tem 4 mil e pouco. Né? É muito pouco para um canal do sindicato, né? Também já assisti vídeos lá. Quando tem uma live, não tem uma... Não, aliás, nem tem live. Eu nunca vi uma live no canal do CEPERS, né? Só tem vídeo gravado, né? Que é outra coisa que poderia ter, né? Fazer live que nem nós estamos fazendo aqui e se comunicar com o pessoal, com a categoria, né? Porque senão fica que nem as lives da SEDUC, que é um monólogo, né? Só eles falam e não tem o feedback com a categoria, né? Então, a minha pergunta seria essa, em sendo da direção, né, se tem como mudar essas empresas que estão cuidando aí da parte de tecnologia, da comunicação, se pode se aproveitar mais pessoal do próprio magistério mesmo, tem vários professores aí que trabalham bastante com tecnologia, né? Então fica aí essa minha questão, pode ser para a professora Cleusa mesmo. Boa pergunta, Viegas. Eu sou simpatizante eu acho que o Felipe pode confirmar aqui, eu tenho pós em mídias na educação. Eu sou professora de educação especial e para mim, o uso das mídias na educação eu tinha rádio na escola,
né? Eu acho que isso é uma forma que a gente tem também de, no CEPERS, né, conseguir se comunicar com a nossa base, com a categoria, né? Tanto que aqui no nosso núcleo, nós com a pandemia, nós também nos reinventamos. Nós tínhamos as nossas lives semanais tratando dos assuntos que a categoria tinha interesse, e também fizemos várias plenárias, né? Inclusive nossos conselhos continuaram acontecendo tudo de forma virtual. De fato, no CEPERS temos muitas críticas, né, em relação a isso, né? Melhorou no último período algumas coisas, mas ainda temos muitas críticas como essas que tu fez, né? Por exemplo, uma pessoa que mora lá no interior, vamos dizer, lá na fronteira, né? Ela não tem acesso, ela não tem como vir para cá. Dá para fazer seminários pelo uso das mídias sociais, né? Seminários de educação, fazer plenárias, né? Palestras, até o próprio Conselho Geral. Nós temos grupos de todos os segmentos que compõem o nosso sindicato, nosso núcleo. Inclusive, nós temos grupos que eles foram crescendo de tal maneira que hoje temos pessoas de todo o estado naquele, que é o grupo dos sócios do CEPERS, que muitos conhecem, que é do nosso núcleo, na verdade. Eu acho que sim, que temos que aproveitar os nossos colegas que trabalham muito bem, que nem tu, Viegas, que nem o Felipe, que nos dá suporte técnico, né, para as nossas lives. Nós temos muita gente boa na nossa categoria que faz um trabalho maravilhoso, né? E a gente tem que, claro, aproveitar tudo isso, né? E sempre olhando para o futuro, ampliando os horizontes em relação à questão tecnológica e sempre trazendo mais pessoas para se apropriar disso. A Débora Edson aqui, ela está perguntando assim: cadê o jurídico do CEPERS? Não sei. Não, assim, eu acho que tem que ficar bem claro para os nossos dirigentes sindicais que eles representam toda a categoria do magistério. Se esse genocida aí do Bolsonaro está matando milhares aí porque não faz nada, é contra, nega o vírus, e o Leite também vai nessa linha, o nosso sindicato, ele representa nós, ele tem que dar respostas, ou ele tem que buscar na categoria até formas alternativas de enfrentar o momento. Ele não pode se enclausurar, sabe, colocar a culpa no Bolsonaro, colocar a culpa no Leite e não fazer nada. Tem que proteger a categoria, pô. Entendeu? Sim. Se não quer ouvir a categoria, tem medo de ouvir o que vai ocorrer, não se candidate ao sindicato, entende? O cara que é dirigente sindical, ele tem que estar preparado para tomar porrada, para apanhar, crítica. É a essência da representação, entende? Não, eles ficam enclausurados, não falam nada, ficam meio que se protegendo, não é por aí. Bom, quanto à pergunta aí dos novos paradigmas, é o seguinte: nosso sindicalismo aí, na segunda metade do século XIX até 1930, ele era um sindicato mais combativo, assim, que era tipo um movimento social, né, de luta, de representação. A partir de 30, principalmente 60, se torna um sindicato institucionalizado, um agente político, né? E aí que vem as críticas, né, de se tornar menos combativo. Nós estamos com uma crise no sindicalismo desde a década de 80, né? E que modelo a gente pode propor, né? Ou perspectiva de modelo, né? Que novos paradigmas a gente pode propor para um sindicato que se renove e saia dessa crise, né? E que traga a categoria para dentro do sindicato. Eu costumo dizer que tudo é questão de princípios. Nós agimos de acordo com os nossos princípios, que são os nossos valores, naquilo que eu acredito, né? Então, para mim, para começar, um sindicato é uma organização de trabalhadores e precisa defender a sua categoria. Uma defesa intransigente da sua categoria. Que todos são importantes para a luta, mas que algumas pessoas, elas têm, como diz o Elton, mais coragem, né, para coordenar a luta. E que coordenadores de uma luta, a gente, se não está agindo corretamente, conforme a expectativa da categoria, a gente tira e vai se revezando, né? Então, uma direção, se não corresponde
nós temos a prerrogativa de tirá-la e colocar uma outra que nos atenda às expectativas. E uma direção não vai fazer o que ela quiser, porque essa direção, ela cometeu vários equívocos. Dentre eles, é fazer aquilo que lhe deve, não aquilo que a categoria deliberava. Foram várias situações que a categoria deliberou e ela fez de conta que não tinha feito nada, que não tinha deliberado nada e seguiu agindo conforme aquilo que ela pensava correto. Outra coisa, outro princípio, né? Existem aqueles que nem essa direção que acredita no parlamento, existem aqueles que acreditam na luta. Nós somos aqueles que dissemos, vamos nos organizar e vamos lutar. O que fez a nossa direção atual? Não sei, não. Aonde estão os nossos direitos? Não sei. E aí, a gente apostou de novo no parlamento. E aí, fizeram um acordão agora, com menos pior, e acabou passando de novo um projeto de lei que é um horror para nós. Primeiro que nos empurra em plena pandemia, se decidir lá da cabeça do governador, nos empurrar para as escolas, nós vamos ter que ir. A menos que a gente faça uma greve sanitária. Vai ter que, no futuro, quando fizer uma mobilização para uma greve, como serviço essencial, a gente vai ter que reservar 30% da categoria que não vai poder fazer a greve, porque é serviço essencial, vai ter que continuar trabalhando. Que merda. E essa foi... E a direção central se pronunciou? Alguém ouviu alguma coisa? Eu não ouvi nada aqui no núcleo. Né? Isso, são princípios, são novos paradigmas de um sindicato. Aliás, não é novo. Isso são paradigmas que deveriam ser de um sindicato. Um sindicato se constitui que é para defender trabalhador, e a defesa dos trabalhadores são os próprios trabalhadores que vão fazer. Tudo contigo, Filipão. O nosso próximo tópico, então, é para falar sobre as mudanças que vão trazer a categoria para o sindicato. A gente sabe que é muito provável que com a última greve, os descontos advindos da última greve, talvez nós tenhamos perdido muitos sócios aí, acredito eu, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente veio falar sobre propostas, ainda não começou o processo eleitoral, propriamente dito, para o sindicato, né? Ou seja, o Novo Rumo ainda não é uma chapa constituída, não são candidatos ainda, nós só estamos falando sobre as propostas do Novo Rumo, né? Então eu acho que a Yara podia falar um pouquinho sobre mais ou menos o que ela acha, quando que vai ser a eleição para o sindicato, de que forma isso vai ser decidido, ou se já foi decidido, se a eleição vai ser em abril, se vai ser em maio, se vai ser mais para frente, se a Yara sabe mais ou menos quando que vai ser e como que isso vai ser decidido. E depois a Cleusa podia falar um pouquinho dentro das propostas do Novo Rumo, que depois vão virar uma chapa quando começar o processo eleitoral. Quais dessas propostas a Cleusa acha que podem atrair mais a categoria, fazer com que nós tenhamos mais sócios, ou que pelo menos deixemos que as pessoas parem de sair do sindicato por causa dos descontos, ou por estarem descontentes com a direção central, né? Então a Yara fala um pouquinho sobre como que vai ser decidido, quando que vai ser o dia das eleições, ou se já foi decidido, e a Cleusa pode falar então sobre as propostas. As chapas e tal, estamos esperando uma chamada do comitê, né, das eleições. Assim, eu não tenho nada sobre isso, só se a Cleusa receber alguma coisa, que ela, como é da chapa central, né? Mas, assim, eu posso entrar um pouquinho nessa questão da chamada da categoria, porque realmente nós estamos perdendo o pessoal. Essa semana mesmo, um dos grupos de funcionários, nós tínhamos umas colegas questionando, né, onde é que está a nossa direção central, o que ela está fazendo por nós. Eu vou sair desse sindicato, vou me desfiliar, porque ela não está fazendo nada por nós, né? Inclusive, eles estavam falando sobre o funcionário está trabalhando e não está recebendo o transporte, por exemplo, está indo na escola e não está recebendo o transporte. Não sei se é alguma falha das direções em comunicar
a presença desses funcionários na escola. Muitos também reclamaram que não estavam recebendo vale-refeição. Então, assim, o pessoal está favorável. Então, eu acho que isso tem que chegar mais. Nós precisamos acolher mais a nossa categoria. Precisamos também fazer mais, como é que diz, trazer mais elas para dentro do sindicato, formação sindical, formação política, ficar muito distante. Né? Eu já disse, quando tivemos um ganho na esquerda, o sindicato ficou meio que parece que no limbo, e eu sinto isso, né? Parece que estava tudo ganho, não precisa mais brigar, e parece que ficou meio esquecido. Depois que conquistaram alguns direitos, parece que o pessoal ficou meio parado, né? Então, eu vejo assim também. Então, eu acho que chamar o pessoal para formação, para conversar, para entender o que é o sindicato, principalmente esse pessoal novo que está entrando, a categoria está muito dividida entre contratos, agora entrou até a terceirização, né, que é um mal terrível para a categoria. Enfim, é um contexto todo que tem que ser analisado e chamado para discutir, conversar, ver como é que eles entendem. Eu estou aprendendo assim, eu fui chamada porque eu contestava, eu brigava, mesmo não estando na frente ainda, aí os colegas me incentivaram, vai, Yara, vai lá, vai nos representar, aquela coisa toda, né? E eu fui para um mandato, né, que eu disse que não queria, porque eu não estava acostumada com a situação. Então, eu posso dizer que como é difícil para quem não participava entrar na luta. Mas eu fui me empolgando, eu fui entrando, fui aprendendo, e estou aqui, estou brigando. Eu acho que nós temos que brigar, o sindicato é para lutar, nós temos que enfrentar o patrão, seja lá que partido for, e entrar na luta e meter o pé. No atual momento, nós estamos numa pré-campanha eleitoral. Já se constituiu a Comissão Eleitoral Estadual, que está discutindo o regimento eleitoral. Nós vamos ter uma eleição que vai ser online, e a gente pede que quem esteja assistindo faça seu recadastramento, procure pelo núcleo. Quem não tiver acesso à internet, que tiver dúvida, pode buscar a nossa secretária. Aliás, todas as secretárias têm condições de ajudar para isso. É o pessoal que não domina muito as mídias, né? Pode pedir ajuda, a gente está aqui para se ajudar. E a eleição, de fato, vai acontecer, a gente acha que no início de abril, ainda não está estabelecido ainda a data. E como disse o Felipe, a gente pode ser considerado chapa quando tiver já o processo de inscrição, e daí os grupos organizados vão se inscrever. Né? Nós estamos já, desde o ano passado, achando que a gente tem que dar um novo rumo para o CEPERS, por tudo isso que eu já coloquei aqui. Né? Nossa organização se chama Um Novo Rumo para o CEPERS, né? Reconquistar direitos e avançar. Nós temos material, temos uma página, que, aliás, convido a todos aqui, podem acessar nossa página, conhecer nossas propostas, conhecer nosso material, né? A gente está com um grupo bem organizado e já está discutindo propostas que a gente já tem aí, inclusive, nos nossos materiais, mas eu posso dizer para vocês que uma bandeira para nós, que vai ser a bandeira número 1, vai ser uma reforma estatutária, onde a gente quer fazer passar, né, o fim do presidencialismo no nosso sindicato. Achamos que esta forma de verticalidade, onde há uma personificação de uma liderança, não corresponde mais a tudo aquilo que a categoria precisa para esse momento. O CEPERS precisa resgatar, né, o seu histórico de lutas, precisa voltar para as mãos da categoria, ser novamente aquele sindicato que tenha o respeito da sociedade, o respeito de governos, né, que seja realmente um sindicato de luta. Né? Há mais de 7 anos, nós estamos sequer sem o reajuste da inflação. Nós precisamos resgatar, nós precisamos
conversar e debater, né, o que a categoria está disposta a fazer, por exemplo, com a questão que ela está trabalhando com a sobrecarga de trabalho. Ela trabalha, planeja remoto, né, usa seu plano de dados, usa seus equipamentos, que, aliás, muitos tiveram que comprar durante a pandemia para poder trabalhar, né, aumentar seu plano de dados, comprar novos equipamentos, né, e, além disso, ficam 24 horas conectados para atender pais, atender alunos, encher planilhas, como muitos dizem, né? Muitos reduziram, inclusive, o seu período de sua carga horária, porque perderam horas nas escolas, mesmo assim estão sobrecarregados, e ainda com o ensino híbrido, onde tem que planejar também de forma presencial, Então, temos que discutir tudo isso. Precisamos vacinar todo mundo, mas não adianta vacinar amanhã, semana que vem, ir para a escola, porque a gente já sabe que a comunidade científica diz a vacinação só vai adquirir a imunidade depois de um determinado tempo. O Elton Botelho foi que elaborou esses itens aí, né? E eu fiquei justamente com o assunto que ele vai ficar bravo comigo quando eu fizer a pergunta. Ele sempre fica bravo. E isso me surgiu mais duas perguntas. E como o Elton mesmo fala que eu sou o chefe, eu vou fazer as três, tá, Elton? Você é maluco, é? Não, com relação aos contratados, né? A gente sempre questiona as pessoas que vêm aqui, que são ligadas ao CEPERS e que, né, futuramente vão concorrer, sobre essa questão aí, qual é o posicionamento em relação ao CEPERS. Nós, os mosqueteiros aqui, nós já colocamos que nós somos a favor da efetivação. É uma questão bem polêmica isso aí, né? Mas a gente já se posicionou, nós fomos contratados no passado, né? Apesar de hoje nenhum de nós ser contratado, mas já fomos, eu fui 14 anos, e nós achamos que tem que ser efetivado, que é a maneira mais rápida de solucionar esse problema. A outra questão é essa questão aqui dos partidos políticos, né? A gente questiona muito. Eu sou moderador do grupo do Magistério aqui no Facebook, né? De um dos grupos, e eu vejo muitos comentários lá de pessoas que criticam o CEPERS por ser muito envolvido com partidos políticos, né? Tem um grupo lá que segue o PSOL, o outro o PSTU, o outro o PT, né? Eu não sei se tem algum ligado ao da direita. Não. E a outra questão é com relação às greves, né? Durante essa direção aí do CEPERS, né? Essa direção central aí, os professores foram descontados, né? Tiveram um ano de salários cotados, os que fizeram greve. E muita gente diz que ficou com medo, que agora não tem mais coragem de fazer greve, porque o salário pesa, né? A gente precisa sustentar a família, né? Então, assim, com isso que aconteceu, deixou as pessoas muito inseguras com relação à questão da greve. Vocês, enquanto direção, futuramente, como pretendem reverter isso, né? Como é que pretende mudar essa ideia das pessoas de que é possível fazer greve e não ter todo o salário descontado, como aconteceu agora, que nem o jurídico conseguiu reverter? Então, eu fiz 3 perguntas aí, uma só, né? Mas a questão do atrelamento a partidos, eu acho que respondi na pergunta quando eu falei da questão da autonomia e independência, mas eu vou tentar, de novo, vou tentar explicar. Você é burro, cara, que loucura. Muitos de nós, inclusive eu, tenho meu partido, é natural, porque as pessoas, elas têm valores, né? Têm princípios, elas acham importante as organizações, por isso que a gente está no sindicato. A gente acredita que a organização dos trabalhadores vai fazer com que a gente tenha os nossos direitos preservados. Para isso, a gente se organiza politicamente. Como é que eu vou mudar a sociedade, as coisas que estão erradas? Através da organização política partidária, né? Eu participo de uma organização sindical, que é o MLS, que a gente tem isso muito claro para nós, né? Todo mundo é bem importante, tem pessoas que têm partido, tem outras que ainda não acharam partido que as represente, né? Mas tu tem que fazer a diferença. Tá no sindicato, tu tá organizado para defender os direitos da categoria, né?
e no partido tu vai defender, vai estar no partido para mudar a sociedade, né? Agora, o que não pode é essa interferência. Por exemplo, dentro do MLS, todos são importantes, com, sem partido, desde, claro, não ser da direita, como diz o Viegas, né? Mas podem vir conosco. Nós temos gente de todos os partidos, tem gente sem partido, que debate política sindical. Isso para nós não importa, porque lá dentro a gente discute política sindical, né? E o sindicato deveria ser assim. O sindicato é para defender trabalhador e todos são bem-vindos. Cada um pode ter o seu partido ou não ter partido, mas lá dentro a gente tem que discutir, e o que nos une lá é as nossas carreiras e os nossos direitos. Nunca consideraram a educação. A educação é só essencial no momento das campanhas políticas, onde os partidos, os governos, os políticos dizem que a educação é muito importante. A questão dos descontos que teve, assim como nesta greve, nas outras também, a gente não pode permitir de que, numa mobilização, a categoria fique desassistida pela direção do movimento. Ela precisa ter a confiança, também é uma forma de trazer a categoria, ela precisa ter confiança na sua liderança, que saiba que a sua liderança não vai trair ela. E essa direção, ela tem um histórico que fez com que a categoria perdesse a confiança. Várias situações de mobilização nós ficamos na mão, né? Inclusive lá naquela assembleia histórica lá no Pepsi, né? Lembra, Yara, nós caminhamos aqui de Canoas até lá no Pepsi, a pé, numa mobilização. Chegamos lá, nós tínhamos força para continuar. Aliás, a maioria dos núcleos do interior do estado veio com muita força. Nós queríamos continuar essa greve porque era muito grave. E aí, aquele dito popular, né? Quanto mais se abaixa, né? Aí o governo fez o que quis com a nossa categoria. Porque a nossa direção manipulou flagrosamente aquela assembleia, nos mandou para casa sem sequer garantia de receber o salário no final do mês, né? E assim se sucedeu. Todas as mobilizações, ficamos na mão. A questão dos contratados, também outro princípio que eu digo sempre, nós sempre usamos de muita honestidade com os nossos colegas, nós não mentimos para a categoria. Nós, dentro do grupo que hoje está organizado na nossa chapa, nós estamos debatendo o programa. Na questão dos contratados, né, existem a maioria dos grupos que estão fechados, que apoiam a efetivação dos contratados, que nem o nosso, por exemplo. Se eleito formos, possivelmente nós vamos fazer um grupo de trabalho que vamos chamar o comitê dos contratados, que é a parte mais interessada, com toda a estrutura sindical, para poder se debruçar sobre essa questão e apontar, então, propostas para a categoria, para que a gente possa conjuntamente, então, democraticamente deliberar com a categoria, levar esse debate para a base e debater e poder apontar as saídas para os nossos problemas. Então, uma coisa que a gente tem esse consenso. Tio Elton. Eu queria fazer duas análises. Assim. Primeiro, tem umas coisas que são incongruentes, né, nas falas que tiveram aí, dessa direção do nosso sindicato. Porque a grande maioria lá se diz de esquerda, se diz socialista, se diz tem uma visão de classes, né? E depois essa direção vai negociar com o parlamento seus direitos. Quer dizer, a gente fica pensando que esquerda é essa, né? Que esquerda é essa que tem um discurso e uma prática diferente, né? E assim, uma das coisas que nós falamos, eu e o Viegas, e a prova, esse canal que a gente criou, é que o professor tem que começar a se colocar, sabe? O que acontece muito na história do magistério é que tem muita gente que vai para dentro do sindicato, se constitui enquanto agente político sindical e até mais, fala bem, discursa bem e abandona a categoria. Isso é a prática, sabe? Quando não vai para o parlamento. Aí a categoria fica lá abandonada e se acha incapaz de se posicionar porque ela não sabe falar como o colega fala.
E isso para mim é um crime, entende? Por isso que eu faço crítica, os caras ficam aí, muitos ficam indignados comigo por causa disso. A categoria também tem que se constituir, tem que falar, sabe? Nós convidamos todos os nossos colegas. Na escola nós viramos uma referência no nosso canal aqui. Por quê? Porque nós somos professores lá do chão da escola que criou um canal e está discutindo, e já tivemos convidados aqui os mais diversos, né? Nós não temos medo de nos colocar. E isso deve ser toda a categoria. Quando a categoria começar a botar a cara para falar, mesmo que não fale direitinho, que nem o nosso colega fala, porque eles falam direitinho, mas muitas vezes agem não direitinho, né? Então, assim, a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente sabe fazer, que nem a colega aí, que é uma lutadora, uma guerreira, e isso é valor, né? Isso é o valor que a nossa categoria quer. E não gente que fala bonitinho e depois vai lá negociar o nosso direito, né? E vai lá entregar o nosso direito para esses governos. E acreditar em governos é piada, né? É piada. Então, aqui tem o imobilismo e ineficácia do atual sindicato. Para mim, assim, eu falei algumas coisas, mas para a gente poder discutir essa temática aí. A gente está observando, né, esse imobilismo, né? A categoria não se sente mais confiante, né? Não está vindo, e ela está fazendo ouvidos moucos, né, para o clamor da categoria, porque se a gente for, que nem no grupo do magistério, a gente vê ali, né, a quantidade de pessoas questionando, né? Cadê o sindicato? O que está fazendo a nossa direção? Nada. Não está, não se ouve mais nada, né? Parece que agora já não falava muito antes. Agora, então, sempre no final de uma mobilização, tu tem que ter um ponto de fechamento, né? Tu deixar, vamos todo mundo lá para frente da coordenadoria. Vou falar aqui da região. Vamos lá por que eu vou lá na frente da coordenadoria? Eu vou por isso. Então, eu vou lá e vou pegar e vou amarrar com a coordenadora, com quem representa lá, alguma coisa para devolver para a categoria, né? Eu não vou lá, eu vou me reunir lá com a SEDUC, vou lá, dou com a porta na cara e fica por isso mesmo, né? Ou, como mais recentemente aconteceu, um fato que vou denunciar aqui também para todos que estão ouvindo, nós estivemos lá, teve uma mobilização onde 40 e poucas diretoras de escolas sofreram uma penalidade, foram descontadas do seu salário, né? E nós achamos isso muito grave, porque em plena pandemia, perder 40 e poucos dias, era 30 dias mais ou menos, porque a alegação da SEDUC era de que elas não tinham atendido a comunidade, parece que a SEDUC mandava a fazer plantão e elas não fizeram plantão, e elas descontaram o salário com essa justificativa. Nós fomos lá fazer uma mobilização, mesmo que agora com todo o cuidado, né, mantendo o distanciamento, fomos lá na frente da SEDUC cobrar deles, que inclusive nós tínhamos lá conosco várias diretoras, relatando e trazendo de que elas tinham como provar, inclusive com ligações, e-mails, com pais que receberam, com reuniões que fizeram virtual com professores, com a comunidade, e que tinham como comprovar, inclusive. Nós, que somos oposição, levávamos as propostas, eles se juntavam para votar contrário, para não passar as nossas propostas. E aí a categoria acabava sendo prejudicada, porque eles acabavam juntos, votando, e parte daqueles que hoje que se dizem oposição. Na verdade, essa turma que hoje diz que quer mudar o CEPERS, ela é mais do mesmo. Não sabia. Porque a gente não consegue dissociar, né, essa direção aí dessa chapa que se diz oposição. Porque eles sempre estiveram juntos. Agora, estrategicamente, porque, assim como vocês estão vendo, né, toda a sociedade, toda a nossa categoria viu o estrago que fez essa direção nas nossas carreiras e nosso direito, né? E ela está com um ônus que provavelmente não vai se reeleger. Estrategicamente, parte desta direção se retira agora, há 2 conselhos passados. Já que foi citado o Pepsi Stage 2015, e a gente vem falando aí sobre a atuação da direção central, que essa questão da autonomia sindical ela vem se refletir agora, porque lá em 2015, aposto que a Cleusa vai concordar comigo, foi uma questão que envolvia questões partidárias em 2015 também, e por isso que aquela greve foi abortada naquele momento mesmo, e
não nos deixaram continuar a luta naquela época, né? Mas eu queria puxar para uma outra questão nessa falta de autonomia e retomando um pouquinho o outro tópico do imobilismo e ineficácia também, porque eu queria lembrar que o CEPERS, nesse já mais de um ano de pandemia, ele também esqueceu de atuar em outras áreas e na área que é a nossa principal função de existir, que é a área pedagógica, inclusive, né? Eu queria lembrar que até 2019 ainda acontecia a amostra pedagógica do CEPERS, por exemplo, que fazia então a amostra dos núcleos, né? Que eu participei em 2019, no ano anterior tinha participado outro colega, e as mostras pedagógicas em outras instituições elas continuaram acontecendo de forma online, né? E o CEPERS fez o que nesse tempo com o nosso dinheiro de contribuinte como sócio, que não conseguiu dar continuidade, mesmo que em um outro formato, no formato online, a mostra pedagógica do CEPERS, por exemplo, né? Isso também faltou, eu queria saber se a Cleusa não concorda comigo, né? Então, esse mobilismo e até a autonomia sindical faltou nesse sentido mesmo, né? A própria Yara citou antes também a questão de formação sindical, né? De dar um norte até e político para a categoria também. Então, a categoria não foi chamada a conversar, não foi cedido os espaços, né? Então, se a gente veio para esse formato remoto, esse formato online, por que não continuar com a amostra pedagógica de forma online, não chamar a categoria para debater também de forma online? E para finalizar, finalizando a fala, então, eu gostaria que a Cleusa comentasse um pouquinho sobre isso, se concorda comigo, e já a gente indo para as despedidas, eu já faço a minha despedida aqui, então agradecendo aí a presença da Cleusa, a presença da Yara, né, e relembrando a questão que para a gente é muito importante dos EJAs, como o Sandro disse, provavelmente no próximo sábado nós vamos falar sobre os EJAs, né, porque essa é uma questão aí que a gente se preocupa muito e nós temos colegas em casa já desesperados por perderem horas, vão perder também em salário por não terem turmas ou daqui a pouco até terem se desligado do Estado por causa disso, né? Eu acho que o sindicato vai ser o que nós quisermos que ele seja, né? Porque é essa a proposta, redemocratizar. Então, sempre consensuando, né? Ele vai ser o que a maioria decidir. A gente é uma categoria muito empobrecida, né? A gente não trabalha 60 horas porque quer, porque precisa mesmo. Então, aí, aquela sobrecarga de trabalho também não dá muito tempo de tu fazer outras atividades, né? Nós precisamos, né, continuar e nos apropriar e reagir. Vamos ter que pensar junto, né? Como fazer, né? Não vou apontar aqui se vai ser esta ou aquela estratégia de lutas, mas nós temos que discutir, debater junto, e para isso é necessário chamar a categoria. Tem as turmas de EJAs que não foram homologadas, o governo está diminuindo propositalmente as turmas, então para nós agir nós temos que nos apropriar, nós temos que debater as nossas questões juntos, e para isso nós temos que nos reunir. Quero agradecer aqui esse espaço, né? Espero poder ter esclarecido as questões. Quero convidar todos vocês para vir conosco nesta empreitada, né, que temos para dar um novo rumo para o CEPERS, que o CEPERS é nossa ferramenta de lutas, precisa ser fortalecido, precisa sair do imobilismo e servir de novo os interesses da nossa categoria. Precisa ser aquele sindicato que a gente se sinta protegido, abraçado, e que sinta vontade de estar, que é nosso sindicato, é nossa ferramenta, é nossa organização. Precisamos estar todos juntos. Um novo rumo para o CEPERS e vamos construir juntos. Que eu acho que é importante aí pelo pessoal que está vendo. Pronto, já falou, posso cortar o nós, segunda-feira, nós vamos ter uma reunião, né? Nós criamos uma página, vamos fazer uma reunião com pais e alunos, né, da comunidade escolar. Eu, Viegas, o Felipe, vou fazer uma fala, não é eu. Errou! O Sandro Felipe, e mais 2 colegas. Não, o Felipe está fora dele. O Ulisses e o San Cris. Eu estou falando isso aí para que cada escola, porque às vezes muitos pais, alunos, não acompanham o que está acontecendo na escola. Tem que acompanhar o que está acontecendo na educação, conversar conosco, que nós tomamos essa iniciativa.
para que o professor, para que o aluno e os pais não se sintam fora disso, do que está acontecendo. Nós vamos estar discutindo isso com eles também. Para mim isso é fundamental e todas as escolas do Rio Grande do Sul deveriam fazer. Isso. Para mudar realmente essa realidade. É isso. Agradecer aí as colegas, né? Muito obrigado, uma fala bem interessante. Muito obrigado mesmo. A Yara que está no escurinho do cinema ali pela sala. Está apagando tudo. Está no cinema aí, está no cinema. Exatamente, está no cinema aqui. Eu só quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Tudo isso que a Cleusa falou, eu entendo tudo, só não consigo passar para vocês. Eu estou lendo tudo, estudando tudo, aprendendo para poder caminhar na luta e dizer que a luta sindical, a luta dos trabalhadores não acaba nunca. Não é quando a gente ganha uma batalha e se aposentar, a gente está sempre na luta, não acaba nunca. Vamos à luta, vamos tentar com um novo rumo, que esse pessoal está se reunindo das oposições, que está com ideias boas e vamos à luta. É o que nós temos que fazer. Obrigada aos colegas que estão ali nos assistindo e nos estimulando. Muito obrigada a vocês. A Yara estava preocupada, disse que não sabe falar muito bem e tal, né? Eu não sei falar nada e fiz 30 e poucas lives do ano passado aqui no Então eu não se mereço isso. canal, daí o pessoal ainda nem ouvia ainda, não sei porquê, né? Mas eu queria agradecer a participação da Cleusa aí, da Yara, foi muito legal, responderam todas as perguntas, com certeza, muito bem esclarecidos aí. Agradecer o pessoal aí que tá participando da live aí, o pessoal está nos dando os parabéns aos mosqueteiros, parabéns ao pessoal do Novo Rumo, né? E então até a próxima, semana que vem então vamos falar do EJA, né? Já estamos convidando alguns professores para participar, que é uma questão preocupante, né? E muito importante, então tem que ser tratado também na nossa live. Obrigado a todos e até a próxima. Queremos vacina! Queremos Vacina pra vacina! Meus 3 mosqueteiros, cara.